Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio. O episódio de hoje é um tema super atual e urgente: como educar os filhos na era digital. E para ajudar a gente nesse tema, trouxe uma pessoa muito especial. Eu vou até ler as atribuições dela porque, olha, é de primeira essa pessoa. Ela é pedagoga, está cursando pós-graduação em gestão educacional, tem uma longa trajetória na educação, começando ainda aos 13 anos de idade, começou pequenininha, com aulas de reforço escolar. Aos 18 anos, iniciou sua carreira em escolas, desde então nunca mais parou. Já lecionou em diferentes instituições e também teve sua própria escola. Hoje lidera um espaço de apoio pedagógico, onde acompanha de perto os conflitos emocionais e as dificuldades cognitivas enfrentadas por muitas famílias e crianças. É mãe do Eric, casada com Cleilson e com ela, como ela gosta, de dizer, filha de Deus. É com muita gratidão que a gente agradece a presença dela. Seja muito bem-vinda, Angélica. Eu que agradeço, por ter sido convidada para um momento tão especial e importante, que é falar sobre as crianças nas quais a gente tem lidado todos os dias. E esse tema realmente é super pertinente, A gente vive em uma era aí digital muito grande, Muito expandida. E a gente precisa realmente estar falando sobre esse assunto, que em momentos existe dificuldades e em outros momentos é mais tranquilo, digamos assim, Gosto nem de dizer assim, a internet, muitos colocam, esse tabu, essa coisa, tão negativa. A gente sabe, claro, que ela traz ali esse mundo digital, traz seus pontos positivos, tem muita coisa que dá pra gente aproveitar, não tem só algo de tão negativo. Mas a gente também compreende que tem as consequências da dependência dela, sim. E que isso pode, acarretar danos até irreversíveis. Sim, é verdade. Hoje a gente tem, tanto dentro do ambiente escolar, quanto dentro do ambiente familiar, a gente tem muitos pontos importantes para estar observando, Tanto como educadores, como quanto pais, porque as crianças elas estão cada dia mais recebendo muitas informações, E essas informações elas podem ser positivas, como podem ser também muito negativas. E isso vai acarretar num prejuízo cognitivo muito grande, num prejuízo afetivo muito grande e por aí vai, Muitas coisas podem estar aí fazendo com que as crianças fiquem aquém dentro da idade delas, do ambiente que elas estão, daquilo que a gente gostaria que tivesse, nós como educadores, como pais. Muitas vezes a gente olha para a criança e vê, quer que a criança esteja além, quer que a criança esteja mais, mas a gente deixa isso muito ali a mercê, muitas vezes, da internet, das telas, No caso, eu estava lendo aqui seu currículo, um currículo muito rico. Você já passou por escolas, já teve sua própria escola, já ensinou em algumas instituições. E hoje, me fala assim, dentro da tua realidade, Hoje eu acho que é um reforço escolar, um acompanhamento pedagógico. Então, você recebe essas crianças, de pais que não têm ali aquela rotina, não consegue dar ali aquela atenção, para a criança nas tarefas de casa, ou eu acho que não tem tanta paciência, Eu acho que trazendo até pra internet, tem no TikTok, eu vi um vídeo recente que a mãe diz assim, eu estou horrorizada, que eu não tô conseguindo ensinar a tarefa do meu filho, E hoje muita coisa acaba que trazendo o uso da internet na atividade. Como é que é tudo isso lá no seu espaço? Fala um pouquinho também. Pronto. Viver o mundo escolar é algo assim surreal, Dentro da escola é um ambiente, e quando eu vou partir para o espaço pedagógico, que é o que eu tenho hoje, que o reforço escolar é uma coisa e o apoio pedagógico é outra coisa. É bom até frisar que existe essa diferença. Mas é exatamente esses pontos que você está taxando, Muitas vezes os pais eles nos procuram, procuram o nosso espaço,
porque não tem tempo de ensinar, porque não tem a paciência, né? Existe aquela questão de, tia, eu tô aqui ensinando e de repente o menino não sabe de nada e a vontade que eu tenho é de pegar o chinelo, é de bater, e muitas vezes eu grito. E a mãe ou o pai, eles vão à procura, né, do nosso serviço justamente por isso. É um pedido de socorro muitas vezes, porque existem até algumas mães que elas ficam em casa, né? Mas elas não conseguem lidar com o novo, que é aí os novos ensinos, né? As novas metodologias que estão vindo. Muitas vezes elas não sabem o conteúdo e precisam da nossa ajuda. E eu digo até que nós estamos lá realmente para dar um auxílio e que não é vergonha uma mãe pedir, né, solicitar ajuda. Cabe a nós, educadores, que estudamos para tal, né, para exercer, a estar ali com metodologias e estratégias diferenciadas para poder dar uma didática diferente para que essa criança aprenda, né, de uma maneira eficaz e prazerosa. Mas quando a gente traz essa família para o espaço, a gente vê ali N situações, né? Existe a situação realmente daquela família mais afetiva, existe a situação da família que é mais distante, né, ali da criança, por questão de trabalho, os pais, é uma correria muito grande, muitas vezes os pais eles chegam, a criança já está dormindo e sai, a criança está dormindo, né? Então realmente não consegue conciliar essa parte de educacional, de realizar as atividades de casa, fazer a tarefa, como muitos dizem, e trabalhe toda a sua rotina, né? Num caso, assim, muitos, né, acredito que são crianças, adolescentes, como é que é a faixa etária lá, mais ou menos? Nós atendemos lá, e desculpa até, porque o nosso espaço é o espaço saber, né? Uhum. Nós atendemos crianças do infantil 5 até o 5º ano. Nós atendemos até crianças, às vezes, do Fundamental 2, mas que tenha algumas dificuldades específicas. Porque eu também gosto de ser muito sincera. Se é um público que eu não consigo atender, eu preciso dizer que eu não consigo atender, né? Uhum. Como houveram pais de chegar e pedir para que atendesse para uma turma de 7º ano, né? Uma criança de 7º ano. E eu dizer que não ia atender, porque aí já parte para outras vertentes, né, de física, química, e aí já não compete a mim. Mas a gente vê que realmente é gritante, né, o pedido de socorro dos pais, e a gente está lá atendendo do infantil 5 até o 5º ano aí com excelência no que faz, graças a Deus. Mas hoje, a gente se perguntar o que de uma rotina de uma criança tem para estar tão ansiosa? Pois eu costumo dizer que, na verdade, eu presencio muito crianças sem rotina, né? Na verdade, existe uma ausência de rotina. E assim, quando a gente fala de explosão de comportamento, quando a gente fala de comportamento, nós precisamos entender que, quanto adultos, né, essa criança ela está em desenvolvimento. Então, ela não tem uma maturidade, né, para entender ali as emoções que ela sente. Porque a criança, ela sente frustração, ela cansa, ela se estressa, né? Ela tem as irritabilidades dela que nós precisamos ali conseguir conduzir. E aí, muitas vezes eu me pergunto, mas como é que uma família vai conseguir conduzir algo? Como é que um pai ou uma mãe vai conseguir conduzir algo onde eles mesmos estão extremamente desgastados, né? Mas nós temos outra vertente que qual é? A sua criança, a minha criança, a nossa criança não pediu para vir ao mundo. Sim. Então nós precisamos urgentemente aí voltar a realinhar algumas coisas dentro do convívio familiar para que no convívio escolar tenha aí um retorno positivo, né? Sim. Então, quando eu falo assim de uma explosão comportamental, eu sei que aquela criança ela vai se desestabilizar, né? E muitas vezes o que é feito? Não, começou a chorar, começou a gritar, dá o que ele quer, porque ele vai ficar calmo. Mas não é assim que precisa funcionar, né? Não é assim que deveria funcionar. Nós vemos muitas vezes na roda de amigos que a gente tem, né? Em rodas, em comunidades escolares, né? Em convívios em igreja, em diferentes lugares. A gente vê que quando as crianças elas começam a se irritar, a gente não vê mais a preocupação
do adulto que está ali auxiliando, ou que deveria estar auxiliando, se preocupar em fazer com que aquela criança se reorganize. A primeira coisa, dá o celular para se aquietar, né? Porque eu estou aqui em reunião, eu vou lavar a louça, eu vou trabalhar, eu estou em home office, então eu preciso que essa criança ela fique parada ali. Só que assim, é errado eu dar esse celular, é errado eu deixar o meu filho passar um tempo ali na tela? Não, não é errado. O erro está em eu não limitar o tempo. Não administrar esse tempo. Exatamente. Porque como é que uma criança que ela não tem ali uma maturidade cerebral, nem emocional, não consegue ver a situação como um todo, como é que ela vai conseguir administrar o tempo que ela está passando no celular, o tempo que ela está passando na televisão, o tempo que ela está passando no tablet? Então, assim, é impossível essa criança conseguir fazer isso. Mas muitas vezes, automaticamente, nós, quando eu digo nós, eu me incluo também, porque eu não sou perfeita, nós fazemos isso. A gente está aqui fazendo algo e pega, meu filho, pega o celular, fica ali, ai meu Deus, ele tá tão quietinho, mas até que ponto esse estar quietinho favorece na vida dessa criança, né? E o que a gente vê muito, Angélica, além de dar ali o telefone para poder que ela se acalme, para que você ou ali conviva com seus amigos numa roda de conversa, algo do tipo, crianças também comendo, né, com as telas. Não é o celular, quando a gente fala de tela, né, que até ficar claro, é a televisão também. Sim. Né? E assim, comer na frente da televisão, muitos nutricionistas até falam que a criança ela não está sentindo o sabor da comida, ela não está entendendo o que ela está comendo, o que está ali no prato. E não só para as crianças, para nós adultos também. E aí vem o que? A compulsividade alimentar, né? Nessa falta de controle, né? Nessa dificuldade de frustrar a criança, de mostrar para ela que existe uma rotina, de mostrar algo que precisa ser feito. E aí é o que a gente chama dos imperadores da casa. Sim, e aí nós precisamos ter um olhar, né, mais direcionado para essa questão do educar a minha criança. Porque existe até um disparate entre educar e criar. Sim. Né? Nós estamos aqui em um ambiente onde nós temos um espaço muito favorável para criar, né? Por quê? Porque criar, eu tenho isso, é algo meu particular, certo? Eu digo que criar é um ambiente aberto, tá, gente? Por isso que eu tô dizendo isso. Mas assim, eu tenho como criar um bicho. Sim. É até forte eu dizer isso, sim, mas é verdade. Eu crio ali galinha, gato, eu dou comida e saio de perto e tá tudo bem, tudo ok. Qual é o prejuízo ali que aquele animal vai ter emocional, né? Se eu for ali alisar ele 2 minutinhos, tá tudo certo. Se eu não deixar faltar água e comida, está tudo certo. Ai, Angélica, os meus lá de casa não. Precisa de um chamego maior. Precisa de um chamego maior. E não, eu ainda vou lhe dizer, viu? Assim, quando a gente viaja, né? Quando a gente viaja, a gente fica ali naquela ansiedade, né? De deixar, pra deixar bem claro, eu não tenho, né? Nem eu, nem meu esposo, nós temos filhos. Mas nós somos pais de pet, né? Então, assim, é uma situação de que quando a gente viaja, a gente fica olhando nas câmeras, a gente tem uma pessoa que dorme lá em casa, pra que eles não podem me julgar, mas para que eles não fiquem só. Recentemente a gente viajou e foi assim, com o coração na mão, porque a pessoa não conseguiu ficar, mas a gente direto ali olhando as câmeras, mas sempre uma pessoa para colocar a comida, para colocar a água e tudo, mas é realmente como você está dizendo, né? É criar. Pronto, mas aí você imagina todo esse cuidado que você tem com os seus bichos, né? Que você já não os tem mais como bichos apenas, mas todo esse cuidado que você tem com eles, se nós como pais tivermos com os nossos filhos no âmbito emocional. Sim. Porque assim, a gente acha que a escola, ela tem que cumprir o papel de ensinar. Ok. Ah, e o reforço tem que cumprir o papel de ensinar. Ok. Sim. Mas vamos pensar juntos. Ensinar é apenas uma etapa? É só um trecho ali? É apenas aquela preocupação de ensinar? Porque eu digo que ensinar a criança para aprender algo, ela precisa de um contexto. Sim. E qual é esse contexto? Ela precisa estar bem emocionalmente, o ambiente familiar precisa estar saudável, assim como o ambiente escolar, assim como o espaço que você escolhe de um reforço escolar. Então, aquele ambiente, ele precisa estar saudável. Todos esses ambientes juntos, eles fazem
é o cidadão, eles fazem o ser pensante, ele faz o ser crítico, né? Ali para um lado positivo. Então eu preciso me atentar quanto mãe, que não é apenas dar comida, o deitar, né, o se preocupar se caiu, se não caiu, não é apenas o cuidar, né, mas existem também outras coisas que estão atreladas ao ensino que não é apenas o acolher ali. E existem muitas consequências quando aquilo não é feito, né, quando a gente deixa de dar um tempo de qualidade, quando a gente deixa de passear com os nossos filhos, quando a gente deixa de ir deixar a criança na escola, Sim. né? Eu estava, antes de entrarmos aqui no nosso debate, eu estava no meu celular e um dos meus pais de aluno postou, né? Eu acabei de tirar 30 minutos do meu tempo para vir deixar minha filha na escola. Porque para mim isso é sacrificante, né? Mas para ela é muito importante. Sim. Então, olha a percepção desse pai, né? Quanto educador parental, não educador pedagógico, né? Mas alguém que está ali para construir um caráter, formar um caráter. Então, tudo que a gente faz dentro do âmbito escolar, familiar e de reforço, ele vai implicar na construção desse indivíduo, né? Por isso que nós não podemos ali deixar uma criança em um tempo indeterminado na tela. A gente precisa pensar, ok, vamos lá. Eu lembro que uma vez eu tive uma aula muito engraçada e que o professor dizia, ele estava passando justamente alguns alimentos, né, na tela, era um vídeo. Ele foi mostrar como era feito, alguns alimentos lá como eram feitos. E ele passou o alface. Eu disse, professor, o alface não tem condição de ter alguma coisa, algum processamento que seja ruim. A alface a gente pode comer à vontade. Eu amei uma resposta que ele me deu. Ele disse, não, Angélica, tudo em excesso faz mal. Sim. Tudo em excesso faz mal. Então, se nós partirmos por essa vertente de que tudo em excesso faz mal, eu preciso estar ligada. O que é que eu estou dando em excesso? Porque até eu fazer com que essa criança seja protegida em excesso, faz mal. Faz mal. Então, eu dar demais uma proteção faz mal, mas eu dar de menos também faz mal. Eu dar limites demais também. Exatamente. Então, eu preciso ter um equilíbrio, porque eu, quanto adulto, eu quero um equilíbrio. Tem dia que a gente quer um tempo pra gente. E tá tudo bem. Também é assim, né? Tá tudo bem. E assim, e quais são essas consequências que essa tela em excesso vai trazer? A gente perde a proximidade afetiva com as crianças, porque as crianças, elas ficam no mundo delas. Quando elas estão na tela, elas não estão mais ali vivendo. Você percebe isso quando você deixa o seu filho lá no celular e você diz, João, vem cá. E o João tá lá, cabeça baixa. João, menino, faz tempo que eu tô te chamando. Por quê? Porque o João está no mundo dele, da tela. Então, a gente perde ali o contato afetivo. A gente perde a infância. A criança perde muitas vezes a infância. Era maravilhoso quando nós caíamos por diversas vezes de bicicleta, quando nós estávamos ali por diversas vezes no meio da rua brincando com a bola, correndo, né? E hoje a gente vai na escola, um dos temas que hoje as escolas fazem em época de colônia de férias resgatando brincadeiras antigas. Porque não existe mais o brincar das crianças, o brincar, sabe, de contato, de tato. Parece que o único sentido dos 5 que nós exercemos, que faz sentido para a criança hoje, é a visão e o tato, mas o resto se perdeu. Né? A gente teve recentemente, né, no caso a gente estava em reunião, né, com a nossa coordenadora, e ela falou uma situação que ela disse, não, tia Gleiciane, a gente recebeu, porque a gente sempre faz pesquisa, né, com os nossos pais. E aí ela falando que teve uma mãe que, eu sinto falta de brinquedos, né, eu sinto falta de brinquedo, de algo, de plástico, enfim. E como a gente orientou, né, eu disse, você disse o quê pra ela? Aí ela disse, não, eu falei que os nossos brinquedos nós construímos. Né? Então, a gente trabalhar com essa questão, até essa palavra o heurístico, né? Ficou muito famosa recentemente, depois da reforma da BNCC, por conta que ninguém sabia o que era.
né? É você entender que uma colher, ela pode virar um microfone. Sim. É você entender que uma panela pode virar um chapéu, né? Então, muitas brincadeiras hoje, você solicitar, por exemplo, a gente estava num projeto de leitura onde solicitamos que as famílias lessem, né? Hoje tivemos até mesmo um depoimento, né, de uma mãe que, assim, foi gratificante ler uma história para o filho. E ela recebeu um livro que não tinha uma palavra sequer. Eram só imagens, onde ela teve que criar, né, a história diante das imagens. E ela falou que foi hiper mega desafiador, porque ela reservou, ela treinou, ela ensaiou para poder contar a história, né? Então, é esse tempo que a gente busca, né, fazer com que os pais tenham com as crianças. Até mesmo a gente estava num tempo em que a gente via muito pais, no caso, só as babás vindo deixar, né? E a babá vinha, por exemplo, tinha um evento, o aniversário da criança, tava lá a babá. A babá, nada contra, pelo amor de Deus, né? Porque a gente precisa hoje deixar tudo muito claro. Sim. Nada contra a babá, até porque ela realmente é um papel muito importante para os pais que têm uma vida, né, de trabalho muito desafiadora, né? Que não tem. Né? Ela é um suporte, né? Para quem realmente não tem aquele suporte no sentido de a criança adoecer, com quem eu vou deixar, né? Sim. E eu preciso trabalhar. Mas é que acaba que apagando a imagem do pai e da mãe. Às vezes, a professora dava ali um feedback para a babá, né? E o pai, ele não sabia. Então, a gente sempre buscava ali a comunicação ser tanto via agenda, via WhatsApp, tentar trazer esse pai, vamos marcar aqui uma reunião, um momento para a gente conversar, né? Mas fazer essa transferência, eu acho que essa terceirização, né, de ser pai e ser mãe. Sim, a gente sabe, e a gente precisa deixar bem frisado, que eu, como educadora, super entendo, e eu mesmo tenho uma vida super agitada, né? Todos nós temos essa vida super agitada. E eu costumo dizer que a gente às vezes fica dando desculpinha, né? A gente costuma dar desculpinha. Procrastinar, né? Por quê? Porque nós temos uma infinidade de coisas para fazer durante o dia. Sim. Para eu vir para cá hoje, eu precisei me organizar. Para você estar aqui comigo, precisou de organização. E tudo na vida da gente precisa dessa tal organização. E nós temos prioridades. E eu entendo que, como adultos, a gente passa o dia inteiro ocupado, né? Sim. É uma correria, e é trabalho, e é estudo, que muitos pais ainda estudam. E N coisas para fazer. Mas é como eu falei no início, nós precisamos também entender que essas crianças, elas já estão aqui, ela é minha. E não adianta eu terceirizar a educação que deveria ser minha para que eu colocasse nessa criança, para que eu fizesse a transformação dessa criança para outra pessoa. E depois eu vim reclamar. Porque muitas vezes é isso que acontece. Sim. Eu preciso de um suporte de avô, de babá, de pai, de tio. É maravilhoso termos esse suporte e é super preciso. Mas eu terceirizar a educação que eu preciso dar para a escola, para o professor, para a babá, para o tio, para o avô, eu acho assim de uma forma cruel. Por que cruel? Porque quem é que a criança vai ter como suporte? Sou eu. Eu quanto mãe, eu quanto pai, pelo menos é para ser assim. E muitas vezes nós temos crianças que acabam se afastando do ambiente familiar e preferem ficar com a avó, preferem ficar com a babá, porque não encontram um vínculo. E nós estamos perdendo esse vínculo, porque, ok, ele precisa passar o dia com a babá, precisa passar o dia ali com os avós. E quando eu chego em casa, eu estou muito cansada. Então, eu não quero mais ali tirar um tempo para o meu filho, para a minha filha. Eu deixo ele no celular, ou deixo ele na televisão, ou no tablet, ou no computador, porque eu quero tempo também, eu preciso descansar. Ok, mas nós precisamos entender que quando nós chegamos em casa, a nossa responsabilidade do dia ainda não terminou. Né? Então, eu preciso sim tirar um tempo para mim? Preciso. Eu preciso assistir a série que eu gosto. Eu preciso ficar lá no meu mundo também, muitas vezes no celular. Ok, super concordo, eu faço isso. Mas eu vou fazer isso depois que eu tiver tirado tempo de qualidade para minha criança. E muitas vezes o pai diz assim, não, mas ontem eu fiquei com ela e com o celular, né? Então, eu fiquei com ele e
e assistindo um filme. Então, o que é que esse tempo de qualidade? É olho no olho, sabe? É o estar ali disponível para a criança, é a criança ver que agora você, naquele momento, você é dele, você é dela. Não tem celular, não tem outra distração que vai fazer você perder ali o foco naquela criança. E aí, por conta de tudo isso que acontece, a criança acaba sim sendo querendo ser o imperadorzinho da casa. Por quê? Porque eu não tenho limite, eu não tenho ninguém que comanda, né? Eu fico no telefone o tempo que eu quero. Eu fico na televisão o tempo que eu quero, né? Porque meu pai não tá nem aí pra mim, minha mãe não tá nem aí pra mim. Depois que a babá vai embora, quem é que olha pra mim? Sim. Então, quem olha pra mim, pra criança, muitas vezes, é o celular. É a conversa no WhatsApp ou por qualquer outro meio social, que aí vem outras questões, né, mais perigosas, mas aí a criança acaba conversando com pessoas que não é para conversar, né, indo para vertentes que não precisa ir, porque ela muitas vezes quer falar e não tem com quem falar, muitas vezes quer brincar, mas também não tem com quem brincar, mas os brinquedos estão ali, mas essa criança ela não quer brincar só. Muitas vezes ela está birrenta, que são consequências. Muitas vezes ela está ali estressada, não é porque ela é chata, não é porque essa criança é uma criança difícil, é porque você não olha mais para sua criança, você não tira mais tempo. Ah, mas eu tirei tempo, agora eu vou fazer minhas coisas, ok, mas o que foi que você deu para sua criança para que o restante do tempo dela seja preenchido, né? Então a gente precisa também muitas vezes lembrar que eu não quero que você fique em tela, eu não quero que você fique em celular. Eu dei aí um tempo para você ficar, acabou o tempo de 2 horas, você não tem mais tela, ok? Ok. Mas e aí, vou fazer o que agora? Aí começa, tô entediado. Mãe, tô entediado, né? Mãe, não tenho o que fazer, o que é que eu vou fazer? E aí a gente fica correndo, tentando muitas vezes arrancar os cabelos, aí a gente olha para a criança e diz o quê? Vai, meu filho, assistir, né? Então sempre acaba indo para a tela, porque tem uma coisa que eu sempre falo para os meus pais, que eu acredito ser uma das maiores verdades: não existe mais rotina, né? Existe uma correria para que o dia ele consiga fluir. E aí, quando eu falo de rotina, eu sei que é difícil fazer uma rotina. Não é fácil, né? Não. A gente dizer assim, vamos fazer uma rotina, é simples. Mas essa rotina, ela ser realmente realizada no dia a dia, é difícil, né? Porque eu preciso de uma rotina para a criança, a minha rotina é outra, a rotina do meu esposo é outra. E como é que eu vou adaptar tudo isso para que tudo funcione? E aí é a hora do que a pedagoga entra, né? A psicóloga entra para dar um suporte, para dar um apoio, para que essa rotina realmente ela aconteça. Porque a gente precisa entender também que nós não somos super, né? Não existe super mãe, super professora, super pai. Nós somos seres humanos e nós somos falíveis. E tem dias que nós estamos cansados. Tem dia que a gente esquece, né? Assim, todos os filósofos, todos os... Como pedagoga eu estou falando, né? E quanto mãe, tem hora que eu vou falar com meu filho, eu digo, olha, eu acabei de esquecer de Piaget, de todos os nomes possíveis a ser citados, e aí eu faço alguma coisa que depois eu digo, não, espera aí, vamos se acalmar e voltar e tentar entrar nos eixos de novo, porque isso é a vida, né? E não é fácil realmente educar, e não é fácil lidar com a criança quando ela está numa dificuldade emocional extrema, aí seja por conta de tela ou por ausência familiar, né, ausência paterna e por aí vai. Assim, alguns pais, até a gente indo para essa parte alternativa saudáveis, tia Gleiciane, como que a gente pode estar trazendo, né, essa coisa mais pro positivo? Se é para tirar da visibilidade do celular, colocar algum joguinho educativo, né? Colocar algo na televisão que movimente o corpo, Sim. que vocês possam dançar juntos, né? Assim, me diz de que tipo de alternativa, né? Que tipo de caminho esse pai, porque muitos deles também se sentem culpados. Sim. Né? A gente já teve situações acho que foi na época do Dia das Mães, que a mãe não conseguiu vir para fazer uma atividade, né? E quem estava vindo nessas atividades era a babá. Sim. No dia
das apresentações, a mãe conseguiu vir. Veio a mãe, veio a avó, veio o tio, veio quase a família inteira, né, pra apresentação. E no final, a criança não disse o nome da mãe, disse o nome da babá. Ai, Deus. E aquilo, assim, mexeu profundamente, mas assim, elas conseguiram ali contornar, foi lá, porque cada um dizia, né, no final da apresentação, o nome da sua mamãe, né? E a gente sentou, conversou, ela chorou muito, se emocionou bastante, né? Solicitou redução de carga horária no trabalho, porque realmente estava perdendo a infância da filha. E aquilo, assim, me tocou bastante, eu vendo a situação de que ela realmente queria, né, uma ajuda. Mas, em contrapartida, a gente também tem pessoas que também não querem. Só deixa a criança, vai embora, e a gente manda mensagem, passa o dia inteiro, como já aconteceu, crianças com 38 graus de febre, as meninas mandando mensagem, enviando mensagem, nada da mãe falar. E nós temos na escola a questão de área protegida, a gente chamou, acionamos o pessoal da AMAR, ele disse, olha, precisa realmente falar com a família para poder vir buscar. Assim, foi uma correria tão grande, ela disse, o que foi que aconteceu? Eu estava em reunião. Simples, né? Simples assim. E aí a gente, quanto gestão escolar, quanto professor, né? A gente fica no papel de como assim, né? Como assim? Como assim um episódio desse pode acontecer, né? Justamente, a educação totalmente terceirizada. Eu deixei na escola, a escola que se vire, e não é assim. E como assim que você não tem medicação para dar para o meu filho? Pronto, que né? Também não é. É outro ponto que a gente deve até se atentar, que não é aí a escola não tem essa obrigação de saber quais são as medicações, porque às vezes tem criança que tem alergia, e você, quando a escola dá uma medicação, a criança tem aí um incidente de alergia, e quem é que vai ser responsabilizado, né? Justamente. Então, para tudo que se é feito dentro da escola, é preciso ter aí a responsabilidade parental, né? E muitas vezes a gente esquece disso. E assim, voltando aí para a questão de o que fazer, né? E como esses pais, eles vêm, lá no espaço também, muitas vezes, eu choro junto com as mães, porque eu vejo a preocupação das mães quanto eu não estou conseguindo dar conta, eu estou preocupado porque está tirando nota baixa, eu não consigo nem... Ontem eu não consegui, eu tive uma reunião à noite, eu não sei nem o que foi que jantou, e a gente vive realmente nessa loucura. E muitas vezes eu me pergunto, será que tudo isso vale a pena, né? Vale a pena a gente perder a infância da criança? Vale a pena a gente... Eu sei que daqui a pouco essa criança cresce e ela vai viver a vida dela. Mas hoje ela é responsabilidade minha e eu não posso terceirizar essa responsabilidade para outra pessoa. E eu sei que é uma carga, né? Porque você tem que carregar a sua vida e você tem que carregar a vida da sua criança, isso para pai e para mãe, né? E você tem ali que carregar a vida da sua criança e tem que encaixar uma rotina, numa rotina que você achou que nem ia existir, né? Porque daqui a pouco a agenda da criança tá lotada, aí tal hora tem balé, tal hora tem que ir pro inglês, na outra hora está na escola, e agora é hora da natação. E você fica naquela Só em loucura. falar eu já fiquei cansada. Só em falar eu já tô cansada. Mas é exatamente isso. E os pais cansam. A gente tá falando aqui muito de criança e muito questão de tela, mas existe também o uso excessivo de tela de nós adultos, Sim. né? Existe também um cansaço, uma fadiga, e tudo, como é que eu vou administrar tudo isso com a minha criança, né, para fazer com que ela cresça de uma maneira mais saudável? E aí eu tenho as alternativas que você aí já acabou até citando algumas, né, que é a questão dos jogos pedagógicos, que é a questão, quantas vezes a gente vê, vamos para o restaurante, né, e quando a gente chega no restaurante está cada um com o seu celular na mão. Cada um. E olha que bacana já a gente partir para a ideia, já deixa uma maletinha pronta, com a massinha, com lápis de Sim. colorir, com um livro para escrever, com um livro para pintar, com alguma coisa que a tua criança goste, que ali mesmo naquele ambiente ele vai estar podendo usar, ela vai estar podendo usar. E aí ela sai desse celular, mas existe algo muito mais importante ainda, Gleice, a se falar, que é a questão de não adianta eu cobrar e não fazer. E não fazer, né? Sim. Não adianta eu dizer, eu não quero você na tela, não, você não vai comer assistindo, mas eu como assistindo, né? Eu vi um vídeo que eu achei muito engraçado.
A mãe, ela tava pedindo café, né? Eu não sei se algumas pessoas já viram. Ela tava a mãe, o pai e a criança estavam atrás. E ela tava pedindo café. E a criança pegou e falou, ele disse assim, eu gostaria de biscoito, porque eles falando inglês, eu gostaria de biscoito. Ela disse assim, não, filha, biscoito tem em casa. Aí ela disse, moço, me vê 2 cafés, por favor. Aí ela disse assim, mas café também tem em casa. Sim. Aí ela olhou assim pra ele e começou a rir. Me vê um biscoito, por favor? Tá entendendo? Então, assim, vamos dar um exemplo. Aquela história, não pode beber Coca-Cola, não pode beber refrigerante, né? E tudo. Mas aí você tá lá com o seu bom refrigerante, mas num copo disfarçado. Quem nunca fez isso? Existe uma frase totalmente popular, e eu acho que muitos de nós já escutamos, né? Que é, menino, você faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, essa história de fazer o que eu mando e não fazer o que eu faço, não funciona com as crianças. Não. Porque a criança, ela está em construção. Então, se ela está em construção, ela está ali formando um caráter, direto ou indiretamente, se você não estiver ali colocando as suas culturas, o que você quer colocar na sua criança, ela está construindo outras coisas que estão chegando nela. Uhum. Então, não tem como eu fazer o que eu estou mandando, porque a gente não tem tempo nem para parar, a gente não quer tirar um tempo para parar com a nossa criança. Então a criança diz assim, como eu vou fazer o que ela tá mandando se ela nem ela faz? E hoje eles estão extremamente questionadores. Não tem mais aquela criança do nosso tempo onde a gente acatava assim, senhor, e tá tudo bem. Não, assim, hoje eles estão assim, perguntam tudo, questionam tudo. A gente recentemente tava com essa questão das fardas, né, dos uniformes, porque estavam querendo vir só com a roupinha, né, que eles mais gostam e tudo. E uma das meninas pegou e disse assim, mas cadê sua farda, fulana? Aí ele assim, tá em casa, e a sua? Aí ela tinha glazou olha assim. Aí ela disse, não, mas tá aqui, olha, tá de farda. Tá, não é a sua farda. É aquela verdinha. Uhum. Então, ou seja, a memória também é excelente. Se você esquecer de alguma coisa, esquecer de passar um batom, de alguma coisa, eles são extremamente observadores. E muitas vezes eles pegam as nossas próprias frases, Sim. né? Que é isso. Eles pegam as nossas próprias frases, as nossas próprias atitudes e replicam, né, automaticamente. O meu é extremamente questionador, né? Antes, quando ele tinha uns 5, 7, 4 anos, tudo ele chorava, né? E eu comecei a instigar, meu filho, não faça isso, não precisa chorar. Fale, pergunte, questione. Só que ele chegou no patamar que eu, tá bom, não questione mais. Porque hoje ele questiona muito, questiona tudo. E eu tenho que ver o que realmente eu estou falando ali na frente dele, né? Enquanto criar essa criança, educar essa criança para o mundo lá fora. O que é que eu falo e o que é que eu faço? Sim. Né? Então são duas vertentes que elas andam muito paralelas ali, mas são extremamente diferentes, né? O falar do fazer, e essa criança ela está vendo tudo, como você falou. Hoje eles estão altamente perceptivos. Às vezes você acha que eles não estão escutando, como a gente até falou que muitas vezes eles estão ali de cabeça baixa no celular, mas e por algumas vezes eles não estão prestando atenção, mas eles estão ouvindo, né? Ouvindo tudo. E aí algumas vezes eles tentam ali reproduzir isso de forma positiva ou negativa, porque vai depender, ele ouviu, mas ele entendeu como, né? Então, são muitas vertentes que nós precisamos nos preocupar hoje, porque a gente não está mais, nós não estamos mais como antigamente, né? Que era muito bom brincar no meio da rua. Quando eu lembro que eu ficava no meio da rua, minha mãe saía para trabalhar, e eu ia correr, ia brincar de bola, chamava os meninos e ficava todo mundo ali. E hoje a gente chama as crianças para vamos brincar de amarelinha, vamos brincar de pular corda, de pedra. O que é isso, tia? E sem falar que também não podem se machucar. Não, pronto. Aí é outra vertente, Gleice, muito importante, que muitas vezes a colher de pau não pode virar o microfone, ou o escorredor de macarrão não pode virar ali uma peça para uma coordenação motora, para ser trabalhado, né? Enquanto a gente coloca ali um macarrãozinho em cada buraco, nós estamos trabalhando. Porque a mãe quer a casa sempre limpinha. Sim. Ajeitadinha. Porque muitas vezes tem que estar tudo muito perfeito, né?
E aí vem outros questionamentos que eu acho que dá um outro podcast. Até onde essa perfeição, né, em educar as crianças, ela é positiva ou ela é negativa, né? Porque a gente fica ali tentando sempre ser a família perfeita, da foto perfeita do Instagram, do comportamento perfeito, e muitas vezes esse celular ele é dado lá no restaurante para que a criança continue sendo a perfeitinha, para que ela não grite, para que não tenha ali um episódio de birra, né? Para que não tenha ali um episódio de constrangimento para os pais. Mas por quê? Porque o pai não sabe lidar com aquela situação do filho. Mas por que que não sabe? Porque não existe ali um elo, não, né? Entra no mundo, não sabe, mundo. Assim, aconteceu, a gente passava aqui o dia inteiro falando de exemplos que a gente, às vezes, vai ali para coordenação no nosso dia a dia e fica, assim, bestificado. Aconteceu uma situação que a criança, foi um palavrão, né, que o pai estava num telefone, falou com um amigo, né, e a criança estava pintando. Certo. E até então, aconteceu do quê? Dela replicar o palavrão aqui, em um momento de raiva. Sim. Só que o que foi que ela percebeu? Ela percebeu a tonação da voz, né? O tom da voz que o pai falou, que foi no momento de raiva, e acabou que explodindo com um coleguinha numa situação que não queria dividir um brinquedo. Explanamos na agenda, falamos, e o pai ficou, disse, meu Deus. Quando eu olhei, ela estava atrás de mim. Só que não passou pela minha cabeça que ela tinha escutado tudo, né? Então, é o que a gente sempre fala para eles. Além de vocês entrarem no mundo da criança, não é só dar um papel também para elas pintarem. Sim. Não é só levar a tal da massinha e fica ali no teu mundo, né? Exatamente. Realmente conversar e vamos supor, meu filho não sabe comer sozinho, tá indo para a escola por quê? Que ninguém tá ensinando. Aqui a gente consegue fazer com que a criança coma sozinha, mas em casa é tudo dado na boca, né? A criança não tem um movimento de levar a colher até a boca, né? A gente foi para um restaurante com uns amigos e eu acho que era um restaurante coreano. E lá não tem talher. Você come tudo com a mão, né? Eles dão uma luvinha, ou então são com os hashis e tudo. E veio uma família que a gente ficou, realmente nos chamou a atenção. Uma família, assim, eu acho que tinha umas 10, 15 pessoas. E umas 3, 4 crianças. Essa criança em específico, ela estava na ponta. E ela era direto com o celular, enquanto a mãe, a avó, não sei, colocava a comida na boca. E aí a gente percebeu, gente, quanto tempo essa criança tá no celular? Porque todo mundo tava com as mãos sujas, comendo ali, né, manuseando os alimentos, né? E que pra gente também foi tudo muito novidade, porque eu não sabia como que eu pegava na comida. Mas assim, pra gente, ninguém pegou no celular. Uma única vez que a gente pegou pra poder tirar uma foto. Sim. Olha que coisa legal, entendeu? Assim, achei bacana, algumas comidas não gostei, mas isso me chamou muito a atenção. Né, assim, da criança lá, e a gente percebeu que ele tinha um aparelhozinho, né, auditivo, né, e ele ali, no joguinho, eu disse, meu Deus, ele já ganhou quantas vezes esse joguinho, né, e ou era a avó, era a mãe, não lembro, dando a comida na boca da criança, e ele não interagia com ninguém. E assim, nessa sua fala, duas coisas me chamaram a atenção, né, a primeira é a inversão de valores, a cobrança do pai, como assim está indo para a escola e não está aprendendo a comer só? Antes, a criança aprendia a comer em casa e nós, quanto escola, éramos a extensão daquilo que ela estava aprendendo. Hoje, né? É o contrário. E hoje é o contrário. A criança vai para a escola para aprender a pedir com licença, por favor, obrigado, para aprender a se acalmar, se controlar. E em casa, ela vai só para dormir, né? Ela volta para casa para dormir. Quando o pai ver mais cedo, ela está tão atarefado que a criança está em outro momento ali com tela. Que isso não era para acontecer, né? Está tudo errado. E tudo invertido. Está, né? Tudo invertido. E a gente cobra demais. Quando eu falo agora eu falo pais mesmo. Pais, avós, quem cuida da criança, o responsável, né? A gente cobra demais da escola, a gente cobra demais do professor. É por isso que a gente hoje tem uma extensão de professores que estão adoecidos, de gestão que estão muitas vezes querendo desistir. Sim. Porque existe uma cobrança incoerente dentro do nosso papel. Qual é o nosso papel quanto escola? Nosso papel quanto escola é passar conhecimento. Certo que nós já estamos em um momento que a gente não está só para passar conhecimento, né? Porque as crianças, elas não são só ali baús, né, para ir guardando só o que eu vou dizendo, mas
nós estamos aqui para fazer a extensão do que era para ter sido feito, o que é para estar sendo feito em casa. Do que é da cultura familiar. E não o contrário, né? Então, isso faz com que a gente realmente, muitas vezes, eu como educadora, eu digo que muitas vezes eu fico indignada mesmo. Porque, tia, olha a seguinte fala. Tia, eu me atrasei porque eu estava discutindo a relação com o meu filho. A criança de 5 anos, você um adulto discutindo a relação com a criança porque não queria soltar o celular? Porque a criança queria um certo lanche que você naquele momento financeiramente não estava podendo dar. E dentro do carro a criança começou a te bater mesmo, bater na cara, literalmente, já vi muitos. A gritar. Então, assim, a gente tem comportamentos hoje fora do controle, fora do normal, porque nós não temos mais uma cultura familiar onde existe uma rotina para que eu cuide da minha família. E aí eu vou falar de algo que afeta também a criança. Muitos casamentos hoje estão se acabando porque não existe mais o cuidar da família, não existe mais o se preocupar com quem convive comigo, né? Essa questão de, eu vou ajudar a minha esposa a lavar a louça, ou então, eu vou ajudar o meu esposo a varrer a casa. Não existe esse disparate. Casa é dos estamos dois, todos, né? No mesmo ambiente, né? E outra coisa super importante é também agregar as crianças a estar... Gente, não cai a mão da criança se ela for deixar o lixo, né? Não cai a mão da criança se ela pegar um prato e colocar na pia. Você está formando um ser humano, né? E como é que você quer que esse ser humano seja formado? Mãe, me dá água, e você indo lá, pegando a água e dando na mão, colocando a comida na boca sem a criança exercer a real função dela, da mão, do braço ali, crianças com né? atrasos de fala, porque não são estimuladas. Com atrasos ali, até na mastigação. Já peguei criança que só podia comer tudo que fosse ali processado no liquidificador, porque a criança não consegue mastigar, porque não fala, porque está no mundo ali do aparelho eletrônico. Então, assim, são muitas coisas que a gente vê e que a gente fica assim, meu Deus, onde nós vamos parar? Eu tenho medo do futuro, eu não sei você. Sim, nós precisamos ser mais responsáveis. Sim. E essa responsabilidade, ela precisa vir na nossa mente de que, assim, poxa, quem eu sou hoje? Né? Quem é que eu me propus a ser? Hoje eu sou mãe, então que tipo de mãe eu estou sendo? Hoje eu sou professor, que tipo de professor eu estou sendo, né? Se hoje eu sou gestor, que tipo de gestor eu estou sendo? Porque a criança, ela aprende no meio social em que ela está. E você como gestor, você como pedagogo, você como pai, você como ambientes em que ela convive, faz parte dessa formação dela. Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é que tipo de ser humano eu estou sendo para essa outra criança que está em formação, né? Então, é muito louco. A gente vive hoje num mundo muito conturbado, são muitos afazeres. E tem dia que eu também quero chorar. E tá tudo bem. Tudo bem. Eu acho, eu penso assim, Angélica, se eles nos vissem, né? Vissem a escola, a instituição como parceria mesmo, né? Assim, recentemente aconteceram algumas situações que a gente teve que acolher a professora, porque a professora a gente não podia chamar o nome dela, que ela já vinha, no pátio, alguma coisa, que ela já vinha tensa. Sim. Aí ela disse, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, é só pra tu tirar uma foto de fulano e tal. Ela, tá. Porque era tanta ocorrência que tava acontecendo ali no meio, que aí eu disse, não, a gente precisa cuidar aqui, porque senão essa professora vai adoecer, senão essa professora vai ficar insegura e essa insegurança vai passar para as crianças, que vai virar uma bola de neve e tá ficando até mesmo uma profissão quase que extinta. Você hoje coloca, né, uma vaga de profissional, né, da pedagogia, para você, no meio de 50 currículos, você escolhe um. Sim. E assim, nós até falamos no início sobre a questão da desorganização emocional da criança, né? Sim. E muitas vezes, eu já passei por isso em escola, já vivi isso em escola, né, com colegas de trabalho, não foi na minha sala de aula, mas muitas vezes quando você, como profissional, quer ajudar aquela criança de uma certa forma, que seria da forma assertiva,
Algumas famílias, elas vêm com 7 pedras na mão, né? E o profissional, ele fica ali como se ele estivesse a mercê. Eu não posso falar, eu não posso agir, porque o pai não vai gostar, a mãe não vai gostar. Não é devolutiva. Não é uma coisa que a família quer, mas na hora da reunião não está, na hora da festa não está, as atividades de casa não vêm, não existe um acompanhamento. São feitas pela própria família. Não sei se você já recebeu lá a atividade feita, você vê aquela perfeição. Sim. E aí nós temos crianças altamente, mais uma vez aqui a gente falando, desestabilizadas. Por quê? Porque essas crianças perderam totalmente o controle emocional, né? Hoje, elas, na verdade, a fuga delas hoje é a tela, né? Não tem, ai, vamos brincar, não, filho, tô ocupado, então vai pra tela, é a fuga da criança. A gente não tem como culpar essa criança se a gente não está colocando elas pra colocar a energia dela, desgastar a energia dela com outras coisas, né? Então, hoje realmente é extremamente difícil trabalhar no ambiente escolar. Realmente, eu também tenho medo de daqui a um tempo ser uma profissão altamente escassa, porque quanto educadores, muitos já estão até desestimulados, né, com a profissão. Muitas escolas não têm o retorno da família, o retorno de parceria, né? O retorno de, não, eu estou aqui. Eu peguei uma época, uma criança, que ela chegou na escola, era uma criança com TEA, e ela chegou na escola altamente agressiva, ela chegou na escola batendo, era uma criança de suporte nível 1, e ela chegou batendo e batendo nos armários, e sempre queria que as coisas fossem do jeito dela e tal. E a gente foi tentando amenizar as situações e dando não para essa criança. Porque não é porque seja uma criança que tem TEA que não precise levar um não, né? E dando não, mas nós conseguimos reverter a situação dessa criança de uma maneira extraordinária. Mas isso só aconteceu porque teve um agravante maravilhoso. A família deu a mão. A família disse, não, eu acredito nesse suporte que vocês estão querendo dar para a minha criança. E todas as vezes que a criança se desregulava, a escola entrava em contato, junto em parceria era visto o que precisava ser feito, quais eram as mudanças necessárias. E essa criança passou a ser uma criança altamente concentrada, uma criança calma, uma criança que conseguia realizar as coisas só. Chegou sem querer comer, passou a comer. Então houveram ali, né, muitos avanços com essa criança. O significado real de parceria. Porque existiu essa parceria. Então não existe hoje, numa época em que nós estamos, né, a escassez da parceria fazer com que a criança produza cognitivamente, com que a criança esteja bem, não tem como, é quase que impossível. Hoje, muitas vezes, quando eu pego uma criança lá no espaço, a primeira coisa que eu faço é, vamos aqui fazer um feedback, o que a senhora está buscando? Por quê? Qual é o motivo dela vir para o reforço? Qual é o motivo que a senhora quer um acompanhamento pedagógico, né? Por qual motivo que a senhora não está conseguindo lidar com ele em casa? E muitas vezes, por telefone, é assim. E eu peço para levar a criança, tá? Porque por telefone, muitas vezes, a gente passa a mão no sentido de, não, meu filho, ele é maravilhoso, ele aprende rápido e tudo. E quando a gente chega presencialmente, a gente vê uma criança que está ali bem quietinha no canto dela, uma criança que não quer verbalizar muito, ou então uma criança que era muito quieta e, né, começa ali a gritar. Vê o parque de diversões, né, porque a gente vê o extremo, né, as diferenças totalmente opostas do que foi falado. Mas porque muitas vezes a gente nem conhece nossas crianças, Gleice. Isso é muito triste, né? Tem um filme que eu amo esse filme. Ele não fala sobre educação, né? Ele na verdade fala sobre família, mas é porque tem uma parte do filme que é o Quarto de Guerra, que ele fala, existe uma parte que a mãe senta na frente da criança e a criança diz assim, mas você me ama? Aí a mãe diz, amo, você é a melhor coisa, você é a coisa mais importante, você é a pessoa mais importante para mim. E aí a criança para, olha bem nos olhos dela e diz, tá, qual é a minha cor favorita?
Meu Deus, toda arrepiada. Qual é o time que eu estou jogando agora? Qual é o nome da minha professora? Qual foi o trabalho que eu entreguei semana passada? E aí a única coisa que acontece é as lágrimas cair dos olhos da mãe. Porque a mãe percebe que não sabia de nada da filha. Então, é muito assustador você conviver com alguém dentro de casa, né, com um ser humano, com uma criança que está em construção, e você não conhecer. Né? Por que a gente vê hoje muitos adolescentes saindo e fazendo coisas que aos olhos do pai jamais fariam? Sim. Porque aquela criança é imperceptível dentro de casa. Ela e aí tipo um fantasma. E recorre a jogos, sim, né? Conversa com pessoas que a gente não sabe nem quem tá do outro lado. Recentemente eu vi uma notícia do Roblox. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Roblox. Ele é um jogo, né? E, no caso, as crianças estão nesse jogo sendo, como é que eu posso até dizer, meu Deus? Meninas do job dentro do jogo para poder comprar algo, porque eu não conheço muito o jogo, mas quando eu vi a reportagem de que os pais precisam estar atentos aos jogos. Porque eu fiquei, assim, impactada de como, assim, elas se fantasiam, parece que, no caso, o personagem é menina do job para poder conseguir tal atividade, tal jogo, enfim, passar da fase, eu não entendi muito bem. Eu, assim, dentro de um jogo que crianças, porque eu já vi no shopping, né, tem até um bonequinho, assim, apontando que aqui vende o tal dos bonecos do jogo e tal. Tem o Minecraft, né, que teve o filme também, né? Eu brinquei que teve uma colega que disse assim, eu tô com saudade das princesas da Disney, da época que eram as princesas da Disney, porque ela disse que não entendeu nada do filme, sim, nada, e altamente violento, né? E assim, quando a criança tá ali no YouTube, eles estão entrando até no YouTube Kids, né? Porque também tem filmes no Netflix, né, que tem a parte que é infantil, que teve um filme aí de uma salsicha, que eu não sei se você viu a festa da salsicha, que eu fiquei impactada, que teve uma criança aqui que assistiu. E aí, na cabeça dos pais, tudo viu aonde? Na escola. Porque meu filho tá falando um palavrão X, porque meu filho tá com um comportamento Y, porque ele tá fazendo... Porque passa a maior parte do tempo na escola. Não é assim. E o jogo que ele tá assistindo? A primeira pergunta que eu sempre faço, quais são os desenhos? Como é que ele faz? Como é que é a rotina? No caso, eu vou pro final de semana, ele vai pra casa da avó, fica lá e eu fico conversando. Você tá vendo o que ele tá acessando? Porque tem as propagandas. Teve criança que já fez compra. Porque o cartão de crédito do pai tá cadastrado no celular, quando menos esperou, quando viu no cartão de crédito, chegou... Eu não sei o que foi que essa criança comprou. Eu sei que teve um que comprou vários sanduíches, né? Eu não sei se você viu. Teve um que comprou o sanduíche, a gente ri, mas assim, é desesperador, porque foram 3.000 sanduíches. Meu Deus, alimentou quase um quarteirão inteiro, então, porque o cartão tá lá cadastrado. Teve, na família, né, do meu marido, teve uma das primas, sobrinhas, eu não lembro, que quase comprou um iPhone. A adolescente, então assim, você fica... Minha gente, aonde se vai parar? Né? E é super importante, assim, essa questão de filtrar realmente o que eles estão jogando, assistindo. E eu acho que tudo vem, tenho certeza, tudo vem da questão da comunicação. Sim. Né? Eu acho, tem algo que eu vejo muito bonito no meu filho, que tudo que ele vai assistir, ele diz, mãe, eu posso assistir, né? Pai, eu posso assistir? E aí eu delego para o meu esposo. Ele vê antes, né? Ele olha antes o que é que aquilo vai trazer, né? Representar. Muitas vezes ele assiste com ele ou joga junto com ele para que ele seja liberado, né? Para assistir. Porque é o que você falou, né? São as propagandas, é tudo que tem por trás, né? E assim, claro que a gente não vai colocar as crianças numa bolha. A gente não está querendo dizer isso, né? Nós não estamos querendo dizer aqui que as crianças elas não podem ter telas, né? O que nós estamos querendo dizer é que às vezes a falta de posicionamento nossa, né, para o educar daquela criança vai fazer com que tenha consequências catastróficas, né, para a identidade desse ser humano que está sendo aí
criado, é educado, né? Para esse ser humano que está vindo aí com caráter. Que tipo de caráter eu estou moldando nessa criança, né? Que tipo de pessoa eu estou formando quanto educador parental, quanto avô, quanto tio, né? Quanto professor. E eu acho muito forte nós deixarmos essa questão da educação apenas na nossa babá eletrônica, né? Então, assim, nós não podemos ter os aparelhos como algo realmente só ruim, não é? Sim, ele precisa ser uma ferramenta, né? Ele é bom e ele é altamente valioso quando ele é uma ferramenta usada de maneira assertiva. Usada de maneira assertiva. Né? O que a gente, assim, até quer passar, né, para todos que estão ouvindo, assistindo a gente, enfim, é que a gente não quer perder a essência da família, Sim. Né? Assim, aquele momento que né, que vocês tenham juntos, aquele momento que é o momento de conversa, de perguntar como é que foi teu dia. Eu lembro de uma mãe que ela disse assim, Tia Gleice, eu perguntei o que ela fez na escola, ela disse que nada. Eu disse, tá, mas que tal a gente mudar um pouco esse contexto? Eu disse, filha, olha, meu dia da mamãe foi tão cansativo, mas assim, teve um negócio que eu fiz lá que foi tão legal, e aí, o que foi que tu fez? Foi legal? Então, a gente tentar contextualizar um pouco, parar com essa coisa do, pelo amor de Deus, até um apelo, para com esse questionário investigativo, essa coisa assim, policial. Foi o que tu fez? Qual a tarefa? Não sei o que. Eu não iria responder nada. E tem até outras perguntas que fazem com que a criança vejam coisas que nem tá acontecendo, tá? Tipo, quem te beliscou? Quem te mordeu? Aí você já tá induzindo e instigando. Porque eu também passei por um processo desse, onde a mãe dizia, olha, se alguém fizer assim você, a mãe fazendo assim era encostando, estão te batendo. Então, sempre que a criança recebia um assim, mãe, alguém me bateu na escola, mãe, fulano me bateu. E aí vinha aquela confusão, né, exacerbada. Do que é carinho, do que é bater. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado no falar, né, no agir. E nós precisamos, sim, criar crianças. É muito bom ter uma criança crítica. Tem um lado ruim, sim, e tem um lado positivo, né? O lado positivo é que nós estamos criando aí, educando seres pensantes. Claro. Né? Não são robôs. Eu já ia falar, ninguém aqui é robô. Pronto. Mas é muito perigoso também quando essa criança ela sai ali do patamar dela de criticidade. Como assim, Angélica? Eu não estou entendendo, né? Quando como criança eu quero saber demais, ou eu busco demais. E aí convide o adulto também. Aí vem a questão do filtrar, o que essa criança está vendo, o que essa criança está escutando, né? O que ela está assistindo. Então, tem uma série de coisas aí que a gente precisa, como adultos, estar muito atentos. E aí eu quero voltar a instigar, a perguntar, né? Porque o debate não é sobre pode dar celular, não pode dar celular, pode assistir tela, não pode. Cada um tem sua cultura, né? Cada um vive do jeito que quer, mas a gente sabe os prejuízos que a tela em estado excessivo ela traz. Grandes prejuízos. A gente já falou de prejuízo em fala, prejuízo aí que crianças estão engordando muito porque não sabem nem o que estão comendo, come em frente à televisão e a gente vai só empurrando. Criança muito cedo usando óculos. Sim, usando óculos e o grau altíssimo. Né? Crianças também com às vezes muita dor de cabeça, né? E por aí vai, são muitas coisas, fora aí as questões emocionais que são gigantescas, né? E um prejuízo muito grande. Mas a gente realmente estar ali para a criança, né? E aí a gente pergunta, quantas vezes na semana na minha casa existe ali um momento de mesa com a minha família? Eu tenho almoçado com os meus filhos, eu tenho jantado com os meus filhos. Tem algum momento que tem o olho no olho, realmente querer saber de verdade o que aconteceu na escola, sem eu estar induzindo nada, ou eu ficar feliz pelas conquistas da minha criança, porque também a construção cognitiva dentro da escola é uma construção, sim, né? Os pais também precisam entender que não é do dia para a noite, e ainda mais quando não se tem aí um aparato familiar para que essa questão cognitiva ela avance,
Porque não é só a escola, né? Mais uma vez dizendo, não é só a escola, tá? A família precisa estar ali em conjunto com a escola para que a gente veja uma mudança grande no aprendizado daquela criança. Se você for ali buscar, eu tenho um aluno que ele é sócio-mirim, ele é maravilhoso o aprendizado dele. Mas isso não foi delegado só à escola, não só a mim. A mãe dele é muito presente, a mãe dele tem uma rotina com ele, a mãe dele busca ali conhecimento com ele. Então, assim, eu acredito muito, sabe, assim, na questão do não vamos deixar que o celular seja o vilão. Na verdade, não são as telas, né? Não é a tela que é o vilão. Na verdade, a falta de limite para com a minha criança, a falta de cuidado com a minha criança, a falta de acolhimento com a minha criança, sabe? A falta de olhar quem é essa criança que está sendo o vilão. Porque eu deixo com que o eletrônico ele seja terceirizado por mim. Eu digo muito na minha casa que a única funcionária que não pode faltar é a máquina de lavar, né? Não pode faltar. E hoje eu tenho a sensação de que parece que os pais dizem, não pode faltar o celular. Não pode faltar o celular. Porque é um escape ali que ele vai ter para que eu possa dar aula, para que eu possa fazer uma reunião, para que eu possa fazer isso aqui sossegado, né? E a gente cobra muito quanto mulher. O que a gente cobra? Eu quero um tempo com o meu marido. Eu quero um tempo pra mim. E eu quero um tempo pra me arrumar. E eu quero um tempo pra sair com as amigas. E nada disso está errado. Tem que ter todos esses momentos. Mas cadê o tempo pra tua criança? Mas nenhum desses tempos deve ser tempos assim de qualquer jeito, né? Até nós mesmos. Um tempo com o marido, pois larga o celular. Um tempo com as amigas, pois larga o celular, né? Eu tenho uma amiga que ela diz assim, amiga, eu viajei semana passada, mulher, eu não vi ela, não, eu fui viver a viagem, né? Eu não fui postar a viagem, eu fui viver a viagem, ela disse que se desconecta, né? Se desconectou, estava num espaço que ela escutou o barulho do mar, que ela viu o pôr do sol, que ela brincou com o filho dela na areia. Então ela foi ali para viver aquele momento, sabe? Que a gente consiga. E eu falo de mim também, sabe? Que é tipo um apelo, gente, é sério. Que a gente possa começar a conseguir a viver com as nossas crianças. A gente está passando, o tempo está passando. E o tempo sabe? passa rápido. E voa. Boa. O tempo passa rápido, as coisas vão acabando. E daqui a um tempo, a sua criança... Existem etapas, né? Alguns pensadores filósofos dizem que existem etapas, que é um dele. E quando a criança está em uma idade de 11, 12 anos, está no período concreto de agora eu sei o que eu quero. E aí não adianta a criança que não é mais criança, né? O meu esses dias estava perguntando, mãe, a senhora está preparada? Eu, pra quê? A senhora não percebeu ainda, mãe? O que foi? Mãe, agosto tá chegando, eu não entendi. Mãe, eu não vou ser mais criança, eu já vou ser pré-adolescente. Eu disse, meu Deus, pronto, né? Então... está tudo correndo, tá? Está tudo correndo. E aí, quando você olhar para trás, você tem percebido o que você tem deixado? Qual é o legado? A pergunta hoje é: qual é o legado que nós, pais, temos deixado para os nossos filhos? Eu tenho deixado para o meu filho uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Eu tenho transparecido um pai bom, uma mãe boa, né? Não é a super mãe, não é o super pai. É aquele pai que tenta dar o máximo para o filho, não é para o trabalho. É aquele pai que tenta ser o melhor marido, sabe? Que tenta ler a história. Gente, é fantástico quando você vê um pai lendo com a criança, porque isso está escasso. Tá. Então, a criança hoje, quando ela vai para a alfabetização, um dos processos da alfabetização, certo? É você ler para sua criança. É o que a criança está escutando. Né? Porque a criança ela precisa escutar para aprender a ler, que são as fonéticas, né? Então, a criança precisa escutar. Então, o que é que eu estou fazendo? Mas eu cobro da professora lá na alfabetização, não está lendo ainda. Não está lendo, não está ainda escrevendo. Né? Não está escrevendo. E os processos, né? Que precisam também ser alinhados em casa para que isso exista, né? Então, são vários questionamentos. Então, o apelo aqui é viva com a sua criança cada momento. Sabe, esquece um pouco o celular. Eu tenho certeza que eu vi um vídeo lindo.
o pai estava com o celular na mão e aí todo o pai. Por que a gente sempre fala do pai, né, como exemplo? Porque o pai, ele precisa ser o sacerdote, né, do lar. E como sacerdote do lar, ele mais do que a mulher era para ser a pessoa que dá total ali exemplo. E aí a mulher vem depois. Isso é um princípio meu, tá? Não é um princípio que você precisa levar ao pé da letra, mas é um princípio meu cristão. Então, o homem, ele deveria ser esse sacerdote. Ali no vídeo ele mostra ele no celular e todos os demais no celular. E quando ele solta o celular, que ele mostra no primeiro dia ele com o livro lendo, no segundo dia com o livro lendo, no terceiro dia a esposa está com o livro, no quarto, quinto dia as crianças estão com o livro. E você passa a ver uma imagem, não ali de pessoas nos aparelhos eletrônicos, mas de uma imagem de pessoas lendo, sabe? De pessoas tendo um momento ali, sim, precioso, um momento, sim, de aprendizado, né? Um momento diferente, um momento ali que vai ficar. Olha que imagem linda que a criança vai guardar. Não, eu sempre lia com o meu pai, eu sempre escutava o meu pai lendo. E isso ela vai reproduzir para o filho dela, né? Ela vai reproduzir para as pessoas que estão ao redor dela. Então, não é sobre o que eu falo, é sobre o que eu faço, né? E o que eu faço é muito forte na vida dessa criança. O que eu faço é muito forte para a aprendizagem dessa criança. O que eu faço é muito forte para o emocional dessa criança. O que eu faço é muito forte para contextualizar quem vai ser essa criança, né? Quem vai ser esse adulto? Quem vai ser esse idoso? Por né? isso que a gente diz assim, olhar para a criança, ver aquele comportamento, olhar para a família, a gente já concretiza tudo. Exatamente. Porque realmente a criança ela acaba sendo reflexo. Sim. Né? Sim. Então, no caso, o que a gente realmente quer é passar a mensagem de que o convívio, né, de que não existe nada perfeito, não existe aquela família perfeita, né? Claro que vão existir alguns erros e que a instituição, tanto psicólogo como coordenação, né, seja também um psicólogo seu particular, enfim, né, esses profissionais eles vão estar ali para poder acolher, o professor vai estar ali para poder acolher. O que a gente só pede é que esse olhar não seja julgador, né, Sim. não seja aquela coisa que só aponta, Sim. né, até porque quando aponta um dedo, né? Sim. Outros viram contra. Então a gente só precisa entender de que eu estou aqui para te dar a mão, para poder te ajudar, para poder te apoiar. Calma, respira, vai dar tudo certo, né? A gente tá aqui para tentar entender o que está acontecendo, né? Quando a gente vê crianças agitadas demais, teve uma situação, até mesmo pra gente encerrar, que a gente tá chegando ao fim. Eu falo muito. Eu disse pra vocês que ela era especial, eu disse. E assim, foi uma situação que a gente que captou, né? Foi algo que realmente ficou muito nítido e muito tocante na escola, porque a criança, ela tinha se desorganizado de um jeito que a gente não estava entendendo o porquê. Ele era, né, TEA, no caso, nível de suporte 3, mas ele estava muito desorganizado porque a gente tinha conseguido ali muitas evoluções. E quando ele voltou das férias, quando foi em agosto, o que foi que aconteceu? A mãe tirou o celular de uma vez. Não houve um desmame, aquela coisa gradativa, uma preparação. Né? E aí a gente não estava entendendo porque que ele estava se desorganizando, porque ele não queria ficar mais em sala, porque ele não queria mais comer. E querendo correr, várias vezes eu via auxiliar correndo com ele pela escola e tudo. E eu tentando entender, eu disse, não, bora acionar a família. Quando eu perguntei, ela disse, não, tia Gleiciane, a gente realmente decidiu tirar de vez o celular e compramos um pula-pula. Colocamos um pula-pula na sala. Eu disse, mas deixa eu só te falar, a gente precisa compartilhar essas decisões, né? Eu digo muito que em qualquer tipo de adaptação, a criança está com chupeta, não tira agora. A criança está com a mamadeira, não tira agora. Estou pensando em desligar a babá, não desliga agora. Porque ela sempre vai ter aquela noção de que eu estou naquele lugar porque algo foi me retirado, né, negativo. Aquele lugar não é bom, né, até me reformular. Aquele lugar não é legal, né, porque eu fui para aquele lugar e eu perdi tudo isso, né. Então ele não estava mais querendo vir para a escola. Ele chegava na escola, ele disse que não conseguia nem passar na frente e eu tentando entender o que aconteceu. Quando ela falou, eu disse, não,
vamos fazer o reverso, bora voltar ali um pouquinho, né? Aquele tablet depois de um jantar, ou então antes do jantar, até porque à noite acaba que agitando bastante a criança. Mas como ele ficava só um turno conosco, então quem sabe à tardezinha, ali no meio da tarde, deixar ali um pouquinho. Aí foi quando a criança ela foi voltando. A gente criou um planejamento para que tirasse esse celular aos poucos, para que aí sim, pela primeira vez na vida, de verdade, Angélica, eu vi uma abstinência de telefone. De aparelho. Triste, Eu né? fiquei impactada, era uma criança de 3 anos. Eu fiquei extremamente impactada, toda a equipe ficou impactada, porque a gente vê a abstinência de drogas, de, enfim, né, de adicção e tal. Já cheguei a trabalhar com adictos, mas eu nunca vi essa coisa, né, do desfazer de um aparelho mexer tanto com criança de 3 anos. É porque a gente esquece muito que esses jogos, esse aparelho celular, essa televisão, as cores, é tudo formulado para que a gente fique muito Sim. tempo ali fixado naquilo, né? O algoritmo ele é formado para isso. Fofos, o que eu fiquei impactada. Sim. Ele tem um desenho, uma cor que é para poder enfeitiçar a criança. Sim. Eu fiquei assim. E aí vem a questão da dopamina, né? Sim. A dopamina nada mais é do que a substância do prazer. Então, tudo que tu tira dessa criança, que traz ali um conforto para ela, vai estressar, vai irritar, vai deixar ela birrenta, vai deixar ela sem controle, né? E ali não é a culpa da criança, foi a situação que eu já deixei ser gerada por falta do limite. Mas, mais uma vez, né? A gente sabe que não é só vilão. Tenho certeza que tem muitas Sim. coisas boas nessa tela, mas a gente precisa aí ter muito cuidado, né? Ser, sim, formadores formadores de cidadãos, mas formadores conscientes, né? Formadores do que nós estamos deixando essas crianças ver, fazer, né? Replicar. Esqueçam a frase de faço o que eu mando e não faço o que eu faço, porque não existe. E o outro apelo é vamos dar as mãos, né? Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos, né? Pais com escola, porque hoje, onde é que o seu filho está mais tempo? Escola e na sua casa. Então, você precisa ser a pessoa que vai acolher a escola, para que a escola acolha seu filho. A escola vai acolher seu filho e você vai ser acolhido em casa com comportamento diferente, né? Com aprendizagem diferente. É tudo uma via de mão dupla. Então, não tem como a escola funcionar sem a criança e nem sem a família, e não tem como a família funcionar com a criança sem a escola, porque todos precisam estar todo mundo interligado ali. Então, E não só a escola, né? Agora, até mesmo o ramo que você está hoje, tem crianças que saem da escola, almoça ali com a família e já vai direto para acompanhamento escolar e só vê depois, né? Enfim, sai tarde, porque eu fui uma criança de reforço escolar. É algo que eu digo muito para os meus pais, sabe? A escola que você... Porque quando a criança vai para a escola, não foi a criança que escolheu aquela escola. Não foi. Quem escolheu aquela escola foi o pai e a mãe. Tanto que o pai vem visitar, a mãe vem ver e tudo. Então, quem escolhe é o pai e a mãe. Quando você escolhe, você está escolhendo um ambiente que vai ser a extensão da tua casa. Sim. Quando você escolhe um reforço escolar, você vai estar escolhendo um ambiente que vai ser a extensão da sua casa e da escola. Então, você tem que escolher muito bem, né? Então, se os seus alunos, né, estão na sua escola, você é uma privilegiada de ter essas crianças aqui, porque você foi escolhido, né? Então, aí eu tenho certeza que você tem um cuidado muito grande com a sua equipe para estar lidando com cada criança. Mas de nada vai adiantar o seu trabalho, o seu suor, se não tiver o apoio familiar para que tudo funcione. Então, não tem como, né, deixar de existir essa via de mão dupla para que tudo funcione. E o único objetivo aqui é que a criança esteja bem, né? Não é falar sobre celular, não é falar sobre tela, não só sobre isso, não só sobre os professores, não só sobre os pais, mas o objetivo em comum de toda essa fala é como estão as nossas crianças e o que é que nós podemos fazer como adultos que precisamos ter maturidade para estar lidando com os desafios, né, do crescimento dessa criança. É isso. Eu tentei encerrar várias vezes, vocês viram, né?
Mas assim, quero agradecer de coração. Chegamos ao fim. Foi assim um assunto que foi muito, né? Foi leve, foi urgente, foi ali de uma certa forma a gente gerou ali algumas polêmicas e tal. Mas eu queria que você deixasse, né, uma mensagem, né, desse aí um alô para os seus pais também, que com certeza vão olhar assistir, né, fale um pouco também, né, qual é o Instagram, enfim, para que as pessoas possam seguir, conhecer seu trabalho, né, que é extremamente gratificante, né, cuidar das pessoas, das crianças, das famílias. Hoje eu digo que eu tenho, assim, eu agradeço, sabe, a cada família que me escolhe. Eu até fazendo ali uma contagem nas redondezas, tem muito espaço pedagógico, tem muito reforço, mas às vezes algumas famílias vão e voltam, né? E voltam com a frase de não tem ninguém como você. Isso é muito gratificante, porque assim, eu vou além, eu busco ir além de só ensinar, né? Eu tento ver como é que está a minha criança, qual é o contexto que ela está trazendo, e a gente acaba tendo uma parceria com as famílias. Então eu quero agradecer as minhas famílias por acreditar no meu trabalho, por acreditar no Espaço Saber, tá? Nosso Instagram é Espaço Saber. Então, por acreditar, por estar ali, sempre tem mães que eu digo uma coisa, elas já vão se movimentando, já vai fazendo e vai acontecendo. Então, assim, eu sou muito grata por isso, é uma construção, né? É uma construção. Tudo que nós fazemos na nossa vida é uma construção. Lidar com criança não é fácil, é super difícil, porque tem culturas diferentes, vem com demandas diferentes, mas eu digo que eu acho que eu sou viciada em educação. Olha, eu já tentei sair, mas eu não consigo. Somos duas, viu? Somos então, duas. Eu quero só agradecer, né? Agradecer pelo convite, de poder estar debatendo esse tema, assim. Eu acredito que nós realmente levantamos algumas polêmicas. E eu vou deixar a bola para você nos próximos podcasts para estar debatendo, mas assim, foi de extrema importância. E os pais, eu tenho certeza que os meus pais e os seus pais sabem que podem contar conosco, né? De estar ali fazendo o que for possível, o que estiver ao nosso alcance, para que essas crianças se tornem melhores do que elas já são. Ai, que lindo! Muito obrigada, Angélica, né? Existirão outros encontros. E aí, assim, chegamos ao fim, né, de mais um episódio. Eu não tenho nem o que dizer, né? Você já sabe, é compartilhar, assinar, seguir, né? Para que a gente possa aí levantar vários assuntos, né? E se você tem alguma sugestão, escreve aí, né? Nos comentários, sugestões de outros temas, né? Enfim, que a gente possa estar trazendo. No próximo episódio, a gente vai trazer uma psicopedagoga e uma psicóloga. O assunto vai ser bem legal, Angélica. A gente vai falar sobre os marcos da educação. É para olhar para cá, olha. Estão dizendo que é para olhar para cá. Bem, no próximo episódio a gente vai no caso, receber, né, duas convidadas muito especiais. A gente vai receber uma psicóloga e uma psicopedagoga. A gente vai falar, Angélica, sobre os marcos da educação, né, sobre essa questão de que a gente já conversou, sobre acelerar essa criança. Será que a gente precisa respeitar o tempo? Será que aquele tempo ali... Tem muitos pais que quando querem matricular, não, mas meu filho sabe de tudo, tem ali um aninho, quer colocar no Infantil 2 e a gente sabe que aquela criança ainda não tá num tempo ali de maturação para poder seguir para frente. E elas vão trazer assuntos bem legais. Então fica ligado, né? Vai assistir? Vou assistir. Então fica ligado que o próximo episódio vai estar, muito legal.